Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 15 a 17. Assim está escrito: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Estas palavras, escritas por Paulo, apóstolo, dirigida aos irmãos da igreja que estava na cidade de Éfeso, trazendo diante deles a responsabilidade em aproveitar bem o tempo. O tempo é algo precioso que Deus designa para cada um de nós. E a palavra de Deus nos afirma que há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Mas nós não podemos ficar somente observando o tempo, porque o tempo não para. O tempo segue o seu caminho. E a orientação de Paulo àqueles irmãos era que eles tivessem prudência e não fossem como nécios, mas usassem de sabedoria e procurassem então remir o tempo, ou seja, aproveitar bem o tempo do qual eles dispunham, remir, aproveitar, porquanto os dias são maus. Então, quando os dias são maus, os tempos são, parece que, limitados. E a oportunidade que temos com relação a tempo, elas devem ser aproveitadas com sabedoria, com objetivos, com propósitos, com direcionamentos que vão nos fazer aproveitar bem aquele tempo, aquela oportunidade, aquele espaço de tempo que temos para realizarmos alguma coisa. A palavra de Deus fala muito sobre o tempo. Tem o tempo da oportunidade, tem o tempo da alegria, tem o tempo da tristeza, tem o tempo de conquistar, tem o tempo de perder. Enfim, o tempo, ele está aí propício para todo tipo de atividade que se possa fazer. Mas à luz da palavra de Deus, quem tem conhecimento da palavra de Deus e serve a Deus, já deve ter tido em si o discernimento sobre a condição em que o mundo está vivendo. O mundo está atravessando por um momento difícil. Os dias têm sido maus, têm sido dias trabalhosos, dias turbulentos, dias de dificuldade, dias de desencontro, dias que têm tirado a segurança de muitas pessoas. Então, esses dias têm sido comprometedores. Mas, mesmo assim, o povo de Deus, que ainda continua nesta terra, é orientado à luz da palavra de Deus para remir o tempo, para aproveitar bem o tempo, aproveitar as oportunidades que se lhes aparecem, porque elas não se repetem, elas vêm, se são aproveitadas, teremos benefícios, se deixarmos escapar das mãos, nunca mais vamos recuperá-las. Então, por isso que ele escreve aqueles irmãos dizendo, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Uma vez que o mundo jaz no maligno, e que o tempo daqueles que estão no maligno também são tempos comprometedores, difíceis e tempos bem ameaçadores, mas, por outro lado, existem aqueles que estão servindo a Deus e estão desfrutando de um tempo que Deus lhes abriu. Estes, porém, devem aproveitar toda e qualquer oportunidade
que recebem de Deus, relacionada com o tempo, para se aplicarem nele e não deixar que o tempo vagueie, que ele passe sem que nada seja realizado nesse espaço de tempo. Visto que para todo tempo e propósito, Deus estabelece determinadas situações. Quando o apóstolo orienta estes irmãos para remir o tempo, para aproveitar o tempo, para fazer bom uso do tempo, como aqueles que servem a Deus, nós devemos pensar como melhor aproveitar o tempo que temos. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos aproveitar o tempo que temos da parte de Deus para estreitarmos com Ele o nosso elo de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus. Então nós temos que aproveitar o tempo que temos para estarmos na presença de Deus. Mas para estarmos na presença de Deus, nós precisamos buscar, à luz da palavra de Deus, o que ela estabelece que é necessário que seja colocado na nossa vida, que venhamos a viver na prática do que diz a palavra de Deus, observando, obedecendo, submetendo, sujeitando-nos a ela, tirando da nossa vida aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela vai trazer um diagnóstico da nossa vida, como é que nós estamos, o que precisamos melhorar e o que precisamos abandonar da nossa vida para que estejamos livres para servir, adorar a Deus e ter a sua presença assegurada na nossa vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos buscar no livro do Senhor, palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ler a palavra de Deus, procurar fazer dela um compromisso sério, porque ao ler ali, nós vamos estar nos identificando com a palavra do nosso Deus, com o plano que ele estabeleceu e está delineado na sua palavra. E à medida que lemos, nós vamos tomando conhecimento do agir de Deus, do mover de Deus ao longo dos séculos e a revelação progressiva do plano de Deus que foi se estabelecendo. E quando vamos lendo, comparando, estudando, pesquisando, nós vamos observar que existem ali indicativos de caminhos e práticas de vida para nos aproximarmos diante da presença de Deus. Então é por isso que precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar, precisamos estudar, precisamos comparar um texto com o outro e tirarmos dali as lições que serão necessárias para o nosso fortalecimento e para a nossa aproximação diante de Deus. Nada melhor do que nos aproximar diante de Deus e falar aquilo que Deus deixou registrado, como sendo o desejo do nosso coração. Quando a palavra de Deus entroniza no nosso interior, no nosso coração, e nós passamos a viver em função daquela palavra, o nosso pensamento é direcionado pela palavra de Deus que está no nosso coração. Então, as nossas palavras, elas vão identificar o que é que está movendo o nosso coração, nos levando a ir à presença de Deus e poder, então, estar próximo diante dele para receber as suas orientações, o seu direcionamento para a nossa vida. Então, o primeiro ponto é conhecer a palavra de Deus. Conhecer o que Deus nos fala através do que está escrito na Escritura Sagrada. Uma vez que lemos, que meditamos, que estudamos, que comparamos, nós precisamos agora nos alimentar com esta palavra, que é a palavra de Deus, e ela gera fé, gera confiança, gera expectativa no nosso coração. Aí, então, nós temos uma segunda maneira de usar bem ou de aproveitar bem o tempo que temos.
Primeiro, nos ocupando com a palavra de Deus. Em segundo lugar, aproveitar o tempo na oração, porque quando conhecemos a palavra e vamos à oração, nós temos conteúdo, nós temos elementos que podemos utilizar no nosso momento de oração, falando as próprias palavras de Deus em forma de oração, mas que saiam do profundo do nosso coração. Não é algo decorado, não é algo que a pessoa vive fazendo uma constante repetição. Não, é a experiência diária com Deus. E na experiência, cada dia, há uma descoberta, há algo novo que nós aprendemos, que tomamos conhecimento, e com isto nós vamos a Deus em oração e colocamos diante da presença do Senhor. Então, aproveitar bem o tempo significa também usar a oportunidade para o momento de oração, de comunhão diante de Deus. Se não podemos orar de joelhos, se temos a vida um tanto corrida e não podemos parar por algum tempo, em todo e qualquer lugar, nós podemos estar trabalhando, fazendo qualquer atividade, porém, ligado com Deus, orando constantemente no nosso espírito, diante da presença de Deus. E isto vai nos fortalecendo, vai nos dando graça. Então nós precisamos orar. E a palavra de Deus diz que é para orar sem cessar. Quando nós oramos, nós estamos atentos a tudo o que acontece à nossa volta, porque a palavra de Deus e a oração alargam a nossa visão espiritual e faz-nos ver as coisas, entender e discernir o que é que está acontecendo. E isto é necessário para nós em função do tempo que temos, que a palavra de Deus diz que os dias são maus. E nós não podemos ser surpreendidos pelo mal e deixar-nos levar por eles. Portanto, há a necessidade em nós de estarmos ligados, atentos à palavra e à oração, que é o momento do estreitamento da comunhão com Deus, que vamos nos aproximando diante do Senhor. E quanto mais dele nos aproximarmos, mais distanciados estaremos da prática e do domínio do pecado sobre a nossa vida. Porque à medida que vamos para Deus, o pecado se afasta. O pecado não pode permanecer na presença de Deus. Então existem essas duas situações. Primeiro, em leitura bíblica. Segundo, em oração. Mas há um terceiro ponto. Porque na palavra de Deus nós encontramos ali o propósito de Deus. O plano estabelecido por Deus. E neste plano de Deus, ele colocou a cada um de nós, segundo a sua vontade, como partícipe deste plano. Então Deus tem algo que ele determinou e delimitou para a nossa vida, para que nós fôssemos ali o seu instrumento, o seu representante, o seu porta-voz, diante deste mundo tão mau e tão corrompido, mas que ali pudéssemos aproveitar o tempo que Deus nos dá e o que ele requer de nós, que possamos então nos entregar inteiramente nas mãos do Senhor nosso Deus e deixar que ele nos conduza na realização do propósito e da sua vontade. Então, para cada um de nós, o Senhor Deus preparou um trabalho específico. Ele preparou um trabalho específico para mim, preparou um trabalho específico para você, para aquele, para aquela, para tantos quantos ele chamou. Não há nenhum desocupado diante de Deus. Há pessoas que abrem mão das suas funções e ficam inativos. Mas, se bem entender o plano e o propósito de Deus, há muita coisa para ser feita e há pouco tempo para ser utilizado. Por isso, há necessidade de usar o tempo com sabedoria, com prudência, remindo, aproveitando bem todas as oportunidades com aquilo que é de mais importante e necessário. As coisas que são secundárias, precisamos deixá-las de lado. Mas aquelas que são prioritárias, nós precisamos estar atentos para não deixá-las de lado e com isso perder a oportunidade de aproveitar este tempo que o Senhor Deus colocou diante
da presença de cada um de nós. Estamos vivendo no tempo que Deus determinou para cada um de nós. E este tempo deverá ser marcado pela nossa vida de conduta, de comunhão com Deus, de serviço na obra, de trabalho, em função do amor que devotamos a Deus, por Ele ter nos amado primeiro, e estamos então agradecidos, e por isso queremos usar este tempo para fazê-lo conhecido diante de tantos quantos ainda não o conhecem. Então, quando Paulo diz isto, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, nós precisamos ocupar com alguma coisa, procurarmos o que fazer e escolhermos as coisas melhores que vão nos levar para mais perto de Deus, vão nos levar a ter uma comunhão mais íntima, a receber o revestimento de poder de Deus sobre a nossa vida, que vai nos capacitar a discernir, entender a sua vontade e obedecer aquilo que ele colocou diante de nós. Então, por isso é preciso remir o tempo e aproveitar bem as oportunidades. Então, o trabalho que fazemos para Jesus. Esse trabalho não deve ser um trabalho mecânico, profissional, imposto, exigido, pressionado, que você tem que fazer e tal. Não. Isto aí é algo que nós precisamos fazer voluntariamente diante da presença de Deus. Mas Deus diz que o povo do Senhor se apresentará voluntariamente no dia do seu poder. Então, os dias em que estamos atravessando são dias para nós nos apresentarmos diante de Deus e dentro do tempo que Ele nos deu, de maneira voluntária. Algo que parte do nosso coração e nós, então, direcionamos para Deus. Então, precisamos fazer a obra do Senhor. Precisamos caminhar. Precisamos demonstrar com a vida, demonstrar com o testemunho falado a grande bênção e transformação que o Senhor Deus tem feito na vida de cada um de nós. Então, para isso, é preciso que aproveitemos o tempo e não abramos mão deste tempo que o Senhor Deus colocou diante de nós. Então, precisamos aproveitar bem o tempo que Deus separou para cada um de nós. Nós não podemos acumular tempo, não podemos diminuir o tempo, mas podemos aproveitá-lo dentro do seu espaço, do tempo que Deus coloca para nós e procurar aproveitá-lo da melhor maneira, para que este tempo não passe batido, não passe vazio, não passe sem nenhuma ocupação nossa relacionada ao Senhor nosso Deus. Então, aproveitar bem o tempo é canalizar todas as nossas ações, palavras e comportamentos naquilo que realmente vai atribuir honra e glória a Deus. Pela vida como vivemos, como nos comprometemos, como nos relacionamos, como falamos, como discernimos, tudo isso deve nos identificar que nós estamos dentro do tempo que Deus separou para cada um de nós. Então, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, precisamos usar esse tempo, conforme já referimos, em primeiro lugar, em buscar na palavra de Deus o conhecimento, a clareza do plano de Deus estabelecido e identificar ali a parte que cabe a nós, levar este conhecimento que recebemos das Escrituras em oração diante da presença de Deus, para que Ele nos dê o discernimento e abra nossos olhos espirituais para enxergar e ver aonde Deus nos quer e seguir por onde Ele nos mostrar. Em terceiro lugar, que nós devemos estar ocupados num trabalho que vai trazer glória, louvor e adoração ao nosso Deus. Então, estas são formas de nós usarmos bem o tempo que Deus nos deu. O tempo é precioso. O tempo é de grande valor. O tempo não se compra com dinheiro. O tempo se usa dentro da oportunidade que se recebe, na prática de uma vida que seja agradável a Deus,
produtiva no seu reino e que vai alcançar vidas e que elas serão também atraídas a servir a Deus pelo testemunho que observam em nós, pela maneira que vê em nossa vida os sinais da presença de Deus. Então, o tempo deve ser bem aproveitado no trabalho do Senhor Jesus. Mas precisamos aproveitar esse tempo também para fortalecer a comunhão. A comunhão é algo importante, é estar junto a irmãos com a mesma fé, com a mesma esperança, com o mesmo desprendimento, com a mesma disposição de obedecer a Deus, e a cada um Deus dá uma forma de compreender a sua palavra, revela uma verdade aqui, revela outra ali, e nós, ao ouvirmos e partilharmos isso, nós vamos também recebendo edificação, fortalecimento, e aquilo vai nos aproximando para diante da presença do Senhor nosso Deus. Então é preciso que haja estes momentos também de comunhão de uns com os outros, porque a comunhão sela a nossa identificação com Deus, porque Ele nos salvou, nos uniu, nos formou em um corpo, e um corpo não é um membro só, um corpo são vários membros que estão unidos e interligados entre si, e entre eles não há conflito, não há desarmonia, não há confusão, não há contenda. Eles trabalham, cada um, dentro do seu espaço, da sua função e do tempo que lhe é permitido, de maneira harmônica, em paz. E isso contribui para o aumento do corpo, para a estabilidade, para o crescimento. Na vida espiritual é a mesma coisa. Quando todos estão trabalhando unidos, coesos, enfim, procurando sempre o melhor de um para com o outro, isto vai fazer com que aquele tempo nosso seja enriquecido com a presença de Deus, porque Deus tem prazer em estar presente com o seu povo quando eles estão aproveitando bem o tempo e vivendo neste momento de comunhão uns com os outros. Então este é o quarto ponto que nós observamos, que precisamos e devemos usar bem o tempo, usar bem as oportunidades, fazer com que o tempo seja produtivo, principalmente no sentido espiritual da comunhão com Deus. Mas também há necessidade de usar este tempo para trabalhar em prol do próximo, para ser um canal de bênção de Deus para um necessitado, para uma necessitada, um enfermo, alguém carente, alguém que está chegando agora à fé, precisa de orientação, de conselho, de instrução. É preciso que nós aproveitemos bem este tempo, que ele seja bem distribuído, para que vidas se fortaleçam diante da presença do Senhor. E à medida em que elas vão se fortalecendo diante da presença do Senhor, vai se manifestando um crescimento. E eles então vão passando a conhecer também como aproveitar bem o tempo que recebem de Deus, e vão também atrair outros que virão, e eles então, uma vez que foram instruídos e orientados, eles vão também orientar a outros. Isto se faz dentro do tempo que Deus nos dá, o tempo que se chama hoje. O único tempo que nós temos disponível para a nossa vida é o hoje, porque o ontem já passou. O amanhã ainda não chegou, mas o hoje está diante de nós. Então esse é o tempo que nós temos. Ah, não, eu tenho tanto tempo daqui até o fim da vida, eu tenho tanto tempo. Não temos, não. Nós só temos o tempo presente. Deus, ele distribui a cada dia o tempo necessário. Se nós não aproveitarmos, fica um dia perdido. Se nós aproveitarmos, fica um dia produtivo. Agora, não podemos tirar do dia de ontem para usar hoje, ou tirar do dia amanhã para usar hoje. Nós só temos o hoje. E se usarmos bem, seremos bem-sucedidos. E se não usarmos o tempo presente, nós perderemos a oportunidade. O apóstolo, escrevendo à igreja da Galácia, ele disse: então, enquanto temos tempo. Então isso significa que vai chegar um momento em que nós não vamos ter o tempo. Mas enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então aproveitemos bem
as oportunidades que nos são dadas da parte de Deus e aproveitemos este tempo que Deus nos dá. Como sábios, não como insensato, não como tolo, não como alguém que não conhece a Deus, mas como alguém que é prudente, é leal, é sincero, é temente a Deus e sabe da responsabilidade que ele tem com tudo aquilo quanto Deus lhe oferece. O sábio Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, ele disse: em todo tempo sejam alvo os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então ele está dizendo em todo tempo, aproveitar bem o tempo. O salmista Davi, uma certa vez, ele disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Quer dizer, aproveitar todo o tempo que tiver para estar ligado com Deus. Seja numa vida consagrada, seja numa vida de oração, seja numa vida de cântico, de adoração, de intercessão. Há tantas coisas da parte de Deus que nós podemos utilizar no tempo que nos é dado por Deus e que aquilo vai ser de um grande benefício para a nossa vida. Mas é preciso entender o tempo. Não podemos ficar olhando o tempo, porque se ficarmos olhando, o tempo passa e nós perdemos. E depois de perdido, não tem como reaver novamente aquela fração de tempo. Passou, passou, e será pedido conta de nós. Porque Deus vai pedir o tempo, ele deu tempo igual para todo mundo. Uns utilizaram bem, outros utilizaram mal, outros ficaram em cima do muro, e não, nem uma coisa nem outra, perderam a oportunidade. E não pode depois lamentar-se, porque deixou escapar. Então, aproveite o tempo que você tem hoje, que você recebeu hoje da parte de Deus. Diz a palavra de Deus: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então é preciso remir, é preciso, dentro do tempo que temos, fazer muitas coisas que sejam prazerosas diante de Deus, que vão levar honra e glória ao nome do Senhor, o máximo que pudermos usar do tempo que Deus nos der, aproveitá-lo bem e não passar um momento sequer sem que este tempo que recebemos da parte de Deus seja bem aproveitado. É preciso utilizá-lo da melhor maneira possível. Deus espera isto de nós. E nós precisamos usar o tempo em auxiliar, como já disse aqui, o próximo, o necessitado, o carente, o enfermo, o novato na fé. Então, veja quantas situações nós podemos aproveitar bem o tempo. Aqui, pelo menos, 5 ações que nós podemos realizar dentro do tempo que Deus nos concede. E que ações são estas? Bem, em primeiro lugar, para aproveitarmos bem o tempo que Deus nos deu e nos dá a cada dia, nós precisamos, em primeiro lugar, nos ocuparmos com a palavra de Deus. Ler, meditar, estudar, comparar, fazer anotações. Isso precisamos fazer, porque ali vamos ter o conhecimento do plano e do propósito de Deus. Segundo lugar, uma vez que tomamos conhecimento do que a palavra de Deus diz, nós temos que aprender a usar o tempo para o período de oração. É o momento do nosso contato com Deus, falar com Ele e ouvir a sua voz. Este é o momento da oração. É a segunda ação que nós podemos fazer relacionada ao tempo. A terceira ação é nos envolver num trabalho para o reino de Deus, que glorifique a Deus e fazê-lo com voluntariedade de alma, com alegria, com gratidão. Este é a terceira ação que nós podemos fazer. A quarta ação é desfrutar de momentos de comunhão com aqueles, igualmente a nós, estão dispostos a servir a Deus e aproveitar bem o tempo e a oportunidade. Então, usar para momentos de comunhão, troca de experiências, fortalecimento de fé.
É isso que faz no momento da comunhão. Em quarto lugar, em auxiliar o próximo. Auxiliarmos, então, o próximo. Quer dizer, em quinta ação, auxiliar o próximo. Ver aonde há uma necessidade e socorrê-la. E estar ali pronto para ajudar. Isso também faz parte de aproveitar bem o tempo que recebemos de Deus. Então estão aí 5 ações. Primeiro, estudando a palavra. Segundo, em oração. Terceiro, no trabalho de Cristo. Quarto, em comunhão com os irmãos. Quinto, em auxiliar a quem tiver necessidade. Então estes são 5 pontos que nós podemos utilizar relacionados ao tempo, para que o tempo não passe vazio e nós sejamos infrutíferos. Tanta coisa por fazer e finalmente não fazer nada. Não. É preciso que aproveitemos bem e que este tempo seja produtivo, seja carregado de trabalho, de ações, de disposições da nossa parte para com Deus, que vá glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Então, é preciso pensar. Você tem aproveitado bem o tempo que Deus tem lhe dado? O que você tem feito com este tempo? Qual tem sido o foco da sua vida? Você tem procurado conhecer o plano de Deus para a sua vida? Você tem, neste tempo, se aplicado à oração? Você tem, neste tempo, procurado entender qual é a sua responsabilidade no trabalho que Deus lhe quer? Você tem tomado tempo para passar momentos de comunhão, em troca de experiências espirituais? Você tem aproveitado o tempo para auxiliar o próximo, alguém que estiver em necessidade diante de você, seja qual for a necessidade? Estas são formas de aproveitar bem o tempo e não passar vazios diante de Deus. E tudo o que fizermos como sendo para o Senhor, estará sendo entesourado diante de Deus, e um dia haverá de Deus uma recompensa para aqueles que entenderam o tempo que Deus lhes deu e agiram dentro do tempo que tiveram, fizeram o que estava ao seu alcance e trouxeram honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Estes, então, estão destacados por Deus para receberem dele uma recompensa. Não que faça aqui para receber lá. Fazemos por amor a Deus e por gratidão pelo muito que ele tem feito por nós. Mas a palavra de Deus diz que Deus não se esquece. É o prazer de Deus, é a alegria de Deus, é o coração de Deus. Mesmo ele nos dando todos os recursos para que nós façamos o seu querer, ainda assim, ele reserva para cada um de nós recompensas, que elas serão entregues no dia em que formos ao seu encontro. Estão lá reservadas. Então, se você ainda não tem nada entesourado, comece a partir de hoje. Vá aproveitando o tempo, vá observando o que o tempo diz para você. Viva neste tempo, como prudente, como sábio, aproveitando bem e produzindo a melhor coisa que você pode fazer, que é estar em sintonia com a vontade de Deus e realizando o seu propósito aqui na terra. Siga por este caminho e você verá que a sua vida será diferente. Ela terá um novo significado, um novo objetivo. Alegria estampará no seu coração. Seu rosto receberá o brilho da presença de Deus. E você poderá, então, testemunhar com a vida e com as palavras. Então aproveite este momento, aproveite o tempo que Deus lhe dá e faça o seu melhor dentro do tempo que Deus colocou à sua disposição. E que Deus, em Cristo Jesus, continue a nos abençoar, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.